Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Bookaholic Brasil, o seu canal de audiolivro. Hoje com vocês, a nossa série cabulosa Murro no Olho, porradas de conto com Rubem Fonseca. Antes de iniciarmos a leitura deste cabuloso conto de Rubem Fonseca, solicitamos a todos vocês que inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com os amigos e amigas. Bookaholic Brasil apresenta Murro no Olho, porradas de conto com Rubem Fonseca. Feliz Ano Novo. O campeonato. Todos nós, animais de sangue quente, sabemos que tudo vai acabar. No Hotel Aldebaran se realizava o grande campeonato não oficial de conjunção carnal. Uma atividade que devia ser comum a todos os seres humanos, mas estava circunscrita aos profissionais. Ao ser contratado, eu não me incomodava com isso. Eu vivia de arbitrar os últimos grandes confrontos de nossa natureza primitiva e não podia perder tempo com reflexões filosóficas. O campeonato de conjunção carnal tinha sido declarado fora da lei, mas isso não impediu o encontro não oficial entre Miro Palor, rima com valor, e Maurição Chango, rima com tango. E ninguém melhor do que eu para contar a história desse extraordinário acontecimento. Meu nome é Açoriano, mediador de profissão, sou honesto, organizado, soberbo e de maus humores. Minha última arbitragem, antes que JR me chamasse, ocorrera no concurso entre os renomados gourmets Vinícius Pêncio e Aniceto Matorelli, tendo este ingerido na minha frente 1 quilo de salmão canadense defumado, 500 gramas de escargot à Provençale, 300 gramas de caviar negro do Mar Cáspio, 400 gramas de trutas Meunier, 900 gramas de fazão à façon do chefe, 500 gramas de pâté truffé de Strasbourg, 2 garrafas de Trockenberner-Rossen, 2 garrafas de Chantilly Grand Millésime e meia jaca de 700 gramas. Um Marte da Joie de Vivre. Na sua inumação, discursou Sua Excelência o desembargador de Alçada Uchoa, presidente de honra da Real Sociedade Gastronômica, de cuja sede saiu o féretro. De todos os gastrônomos que conheci nos vários concursos que arbitrei, Aniceto teve a morte mais gloriosa. Explodiu numa monumental congestão, no momento exato de ser proclamado vencedor, ainda no fragor entusiasmado do aplauso unânime dos assistentes, logo após engolir o último gomo de jaca. O campeonato de conjunção carnal estava proibido. Uma comissão de sábios de alto nível investigava os seus efeitos sobre o desenvolvimento psicossocial dos jovens. O último campeão era esse homem magro, calvo, nervoso, chamado Miro Palor. Uma tarde na sauna do Hotel Super Palace, Palor encontrou-se com um indivíduo musculoso e grande, chamado Maurição Chango. Palor era o recordista oficial, com 14 conjunções em 24 horas. Maurição, ao avistar Palor, abriu os braços, bateu com força no peito musculoso e na frente de todos que estavam lá, Gorky, o corretor autorizado, Emir Ribas, reserva de segunda, o atacadista Zamir Jacob, o médico Axel Rude, o executivo JR, que foi quem me contratou,
e perante essa gente toda disse: faço mais do que isso, mais de 14 em 24 horas? O pessoal se espantou. Só Palor continuou quieto, no seu canto da sauna, como se nada fosse com ele, imperturbável, sabendo talvez que o destino do campeão é ser desafiado sem trégua. Então JR propôs um campeonato mundial de conjunção carnal não oficial. Foram falar com Palor. O recordista, com a mão no queixo, olhando para o chão, disse: este cavalheiro não tem cartel para me desafiar. JR, o executivo, garantiu que financiava todo o evento, oferecendo ainda uma bolsa de 500 mil, livre de encargos fiscais. Era difícil resistir. Palor aceitou. Havia o problema da supervisão do concurso. A Confederação Nacional Desportiva de Conjunção Carnal estava em recesso. O campeonato, apesar de realizado secretamente, teria de ser fiscalizado. Então JR mandou me chamar e eu vim, todo vestido de preto, com os meus 2 assistentes, e perante os organizadores disse: minhas decisões são incontestáveis. Quero carte blanche. Eu sou o açoriano. Comigo ninguém discute. Eu sou a lei e o juiz. No jargão utilizado por juristas e rábulas na redação de contratos e outros instrumentos legais, lavrei o regulamento da competição, que em tradução livre daria mais ou menos isto: das 12 horas de sábado às 12 horas de domingo, o contentor que realizar o maior número de conjunções carnais será considerado o vencedor. Os contentores permanecerão cada um em seu quarto, assistidos por um dos meus fiscais, até mesmo ao fazerem suas necessidades fisiológicas menos nobres. Como estimulantes extras, somente poderão ser utilizados recursos audiovisuais, compreendidos filmes mudos e sonoros em cor e black and white, projeções de slides e material impresso. É proibida a colaboração de terceiros, qualquer que seja. Além do contentor, do fiscal e da parceira, que poderá ser trocada após cada conjunção, ninguém mais entrará nos respectivos quartos durante as 24 horas da disputa. Eu poderei entrar na hora que bem entender, como árbitro in contest. É proibido o uso de estimulantes conhecidos como neo-afrodisíacos. São proibidos os eletrodomésticos. Somente será computada a conjunção que obtiver, cumulativamente, aos seguintes quesitos: introdução vaginal do pênis, não importa o tempo de seu transcurso, seguida de emissão seminis, também intravas, mínimo de meio centímetro cúbico, cópulas genitales. Qualquer infração será levada ao conhecimento do árbitro in contest, que poderá, a seu juízo, desclassificar in limine o infrator, adjudicando a bolsa ao outro contentor. Nota: em nossa sociedade, o orgasmo resultante de conjunção carnal simples tinha uma incidência estatística muito baixa. As pessoas normais, ou mais precisamente, a maioria das pessoas, usavam eletrodomésticos, ou então aqueles cidadãos mais sofisticados valiam-se dos coadjuvantes psicoquímicos sutis denominados realizadores simbólicos, que permitem o auto-êxtase. Providenciei o aluguel de um pequeno hotel na orla marítima, o Aldebaran, para a realização do campeonato. Nos quartos foram instalados equipamentos para a transmissão de TV em circuito fechado. No living principal foram colocados 2 vídeos de 200 polegadas para os apostadores poderem acompanhar os principais lances da porfia. O Canter, apresentação dos concorrentes, foi marcado para as 10 horas da manhã de sábado. Cada concorrente credenciou um assessor, ou segundo. Maurição indicou Gorky e Palor apresentou Ursinho Meirelles, mestre em artes e tecnitrônica.
Os assessores foram incumbidos do planejamento tático e estratégico das respectivas campanhas. Basicamente, os dois planejamentos obedeciam a parâmetros semelhantes, adotando a mesma sistemática e metodologia. Os itens principais eram: 1. As parceiras, seu recrutamento, contratação, concentração e hierarquização. 2. Os recursos audiovisuais, filmes, slides, pôsteres gráficos, músicas e ruído, display e análise de feedback. 3. A alimentação, que consistia no balanceamento de rações e fixação de critérios nutrientes adequados. E, finalmente, 4. O entretenimento, que abrangia jogos táteis, comics, sheet count e pseudos onfalopsiquismos. Foram previstas, em ambos os planos, as variáveis possíveis, em hipóteses centrais e secundárias. 1 hora antes do Canter, o Sr. Meirelles distribuiu informações sobre as parceiras de Palor. Eram 15, todas com as medidas regulares estabelecidas pela Sociedade Nacional de Normas Biométricas, isto é, dotadas de perfeita relação de proporção entre altura, peso, centimetragem da cintura, da coxa, do busto, dos quadris, do pescoço e do tornozelo. 3 tinham epiderme negra, 4 epiderme parda de variados tons, 3 epiderme branca e pelos louros autênticos, 4 epidermes brancas e pelos negros ou castanhos escuros, e finalmente uma de etnia asiática definida. A mais nova tinha 15 anos e a mais velha 26. Idade média 18 anos e 6 meses. A mais baixa, a chinesa, tinha 1,50 m de altura e a mais alta 1,77 m. Altura média 1,66. A mais magra, ainda chinesa, pesava 39 quilos e a mais gorda 61 quilos, peso médio 51,2 quilos. Gork não forneceu informações sobre as parceiras de Maurição. Iríamos vê-las durante as conjunções. Sábado, às 10 horas, começou o Canter. No living principal do Aldebaran estavam 86 pessoas importantes, a maioria do sexo feminino. Ouvi a próspera escritora Eudora Blinis dizer alto para o grupo de pessoas ricamente vestidas que a acompanhava: adoro o primitivismo, a brutalidade, o naivete, a candura e a crueldade desse tipo de porfia heterossexual. Maurição e Palor desfilaram sem roupa, postando-se ao fim, cada um em seu pedestal, para que os apostadores pudessem examinar atentamente, além da postura, outros sinais mais íntimos de aptidão e vocação. Eu ouvi as frases no ar: atenção para os músculos lombodorso cervicais de Palor. Indício de robusta disposição, disse o médico Axel Rudd. As peças dos dois não são grande coisa, afirmou um homem pálido, vestido de Pierrot. Há que temer a respiração abdominal profunda de Maurição, disse um dos apostadores do sul. Quero ver o brilho dos olhos deles. Tudo está aqui, exclamou uma mulher de macacão negro batendo com força na própria testa. Nota: a impotência coeunde deixou de ser, como no século passado, uma doença social. A neurose, a angústia, a frustração têm outra etiologia. Gork, após a saída dos disputantes, anunciou que Maurição empregaria os seguintes recursos audiovisuais: 5 filmes dinamarqueses sonoros, em cor, um deles baseado na vida de Albert Fish, o conhecido canibal americano, 4 pôsteres, um sintetizador erótico 9009, de 6ª geração, 10 revistas olfativas, coleção de 100 slides, projetados em aparelho dotado do sistema Stunt Swap with Solve, que permitia mudar rapidamente a posição das figuras, e um jogo de espelhos multivisão. Foi analisada a correlação estímulo-resposta desses elementos.
acrescentou Gork, sendo excelente o resultado. Dificilmente Palor poderá acompanhar o ritmo de Maurição. Não vai ter nem graça. Os torcedores de Maurição manifestaram com vibração sua alegria e eu gritei: silêncio, silêncio! Isso não é um circo! Coloquei fora do recinto aqueles que atentaram contra o decoro com gritos e assobios. E logo todos se calaram. Ursinho Meirelles subiu no pedestal onde até há pouco estivera Palor. Nós não vamos, como andaram dizendo neste salão, usar a metodologia clássica. Dos processos acadêmicos, o único que Miro Palor talvez use será o pseudo-onfalopsiquismo. Nossa estratégia de grande singeleza é baseada em 3 princípios. Primeiro, o ritmo progressivo parabólico com a ponta de carga coincidente, uma técnica desenvolvida por Palor na ocasião em que disputou e venceu o campeonato da região sudeste. Palor introduzirá no processo algumas modificações para melhorar ainda mais o seu rendimento. E uma coisa eu garanto: nestas 24 horas, Palor dormirá pelo menos 8. Como disse Shakespeare, Sleep balm of heart, minds, great nature's second course, chief nourisher in life feast. Ursinho Meirelles era um homem de cultura clássica e não foi aquela a única citação de seu autor favorito. O segundo princípio básico da estratégia de Palor é a alimentação. Disse Ursinho: constará de ostras com limão, carne crua, leite gelado, ovos de tucano quentes, nada de álcool. Como disse Shakespeare, alcohol rise the desire, but spoil the performance. Finalmente, Ursinho encerrou sua locução dizendo que o último princípio básico era a meditação. Palor, entre uma conjunção e outra, meditará o tempo necessário para livrar-se dos condicionamentos polissêmicos, repressivos, multi-estratificados. O ser humano é um animal e deve fazer tudo para manter sua pureza de instintos. Como disse Shakespeare, what a piece of work is a man, the beauty of the words, the paragon of animals. Quando o Ursinho acabou, os apostadores, já impacientes, apesar de ainda faltarem 15 minutos para as 12 horas, tentaram fazer outra manifestação grosseira de aplauso. Por mim, coibida com a expulsão de meia dúzia de exaltados. Às 12 em ponto, começou o confronto. Verifiquei que Palor não estava usando a tela antisséptica entre ele e a parceira. Não vais usar a tela? Perguntei. Da cama, Palor, iniciando a conjunção, disse: não, senhor. Imediatamente a plateia, que tudo via e ouvia, ficou paralisada. Ninguém praticava a conjunção carnal sem tela antisséptica e, portanto, hipóteses começaram a ser levantadas, inclusive por mim. Estaria Palor apelando para a depravação no sentido de uma volta ao passado, quando as pessoas tinham cheiro e bactéria? Ou, mancomunado com algum apostador do Sul, fingia um efeito suicida? Ou acabara de inventar uma nova técnica, um breakthrough indecodável? Nota: quando inventaram o enzima U2, que tirou o cheiro das fezes, o poeta J.O. Matos criou a sua famosa ode: ó fedor, ó calor, ó amor, ó fervor, eis o homem que acabou. Palor terminou sua primeira conjunção em 45 segundos, e seu volume seminal foi de meio centímetro cúbico exato. Maurição terminou em 1 minuto e 12 segundos, e seu volume seminal foi o de 1 centímetro. Quando acabei de enunciar os números de Palor, houve gritos de espanto e aplausos que eu, também impressionado com o desempenho do campeão, deixei passar. Era recorde de volume para a primeira etapa. Só mesmo um campeão seguro e confiante se arriscaria a ser desclassificado, emitindo exatamente o volume mínimo previsto no regulamento.
quanto menos sêmen o contendor gastasse, mais sobraria para novas conjunções. O sêmen era ejaculado em côndons especiais, colocados nas peças dos contendores. Meus assistentes, após cada conjunção, retiravam os côndons e mediam, num aparelho chamado Gis-Meter, a quantidade de líquido encontrado. Em seguida, técnicos examinavam o sêmen num pequeno laboratório que eu mandara instalar no hotel. Um boletim foi publicado pelo laborista com as características do meio centímetro de palor. Cor: branco opalescente. Peso específico: 1,028. pH: 7,50. Presença de frutose, fosforicolina, egotionina, ácido ascórbico, espermina, ácido cítrico, colesterol, fosfolipídios, fibrinolicina, fibrinogenase, fosfato, bicarbonato, prostaglandina e hialuronidase. E 500 milhões de espermatozoides. Maurição iniciou a segunda etapa às 12 horas e 15 minutos, ou seja, 13 minutos e 48 segundos após terminar a primeira conjunção. Seu tempo de duração baixou para 1 minuto e o volume também foi menor, 750 milímetros. Eu disse a ele que controlasse sua natureza copiosa, informou Gork aos apostadores. Maurição tem muito a dar, mas nesse jogo não se pode ser pródigo. Palor iniciou sua segunda etapa às 13 horas e 45 minutos, precisamente 1 hora após completar a primeira. Durante essa hora de intervalo, manteve-se sentado na clássica posição dos adeptos de Tabor, contemplando fixamente o umbigo. Palor baixou o tempo para 30 segundos e manteve o volume de 500 milímetros, um prodígio de domínio psicossomático. Às 18 horas, Maurição havia completado 8 conjunções e Palor completara 4. Tempo médio de Maurição, 1 minuto e 2 segundos. Tempo médio de Palor, 48 segundos. Volume médio de Maurição, 800 milímetros. Volume médio de Palor, 522 milímetros cúbicos. Maurição estava na disposição supina. Fones do sintetizador no ouvido para estimulá-lo. Uma mulher de olhos verdes como parceira, quando entrei no quarto. Nesse instante, ele ejaculou, fazendo uma careta feia, como se tivesse levado um golpe violento nos testículos. Meu assistente removeu o condom onerado cuidadosamente. Quanto tempo? Perguntou Maurição ao meu assistente. 10 minutos, disse o assistente. 10 minutos? Disse Maurição aflito. Palor estava só em seu quarto. Podemos desligar os microfones? Deixar só a imagem? De acordo com o regulamento, não é possível. Os apostadores devem ver e ouvir tudo, eu disse. Então eles que ouçam, disse Palor. Eu vou ganhar esse campeonato, Palor disse depois de breve reflexão. Você entende que todos os campeonatos buscam apenas preservar a nossa natureza animal? Não podemos deixar de ser um animal. Não somos um inseto. Somos um animal! Ouviram, apostadores? Acordem, apostadores! Somos um animal de sangue quente! Olhando para Palor, vi que ele sabia que estava acabando. Esse é o destino de todos, de sangue quente, saber que estão acabando. Estamos presenciando, disse Palor, o grande instante da conjunção carnal. O formigueiro nos espera. Você entende? Respondi que entendia. O amor está acabando porque o amor só existe por sermos animais de sangue quente. E hoje estamos finalmente representando o último poético circo da alegria de foder, que tenta opor as vibrações do corpo à ordem e ao progresso, aos coadjuvantes psicoquímicos e aos eletrodomésticos. A vocação do ser humano é ser humano. Não é ser organizado, nem fértil, nem ter o estômago cheio nas horas certas, nem ter como ideal o paraíso de uma placenta infinita. Palor ganhou o campeonato, efetuou 15 conjunções carnais
nas 24 horas, batendo seu próprio recorde. Maurição completou apenas 10 conjunções. Ao me despedir de Palor, no Aldebaran vazio, eu disse: vamos nos ver novamente? Não sei, acho que não, disse Palor. O governo oficializou novamente os campeonatos. Já se passaram muitos anos e eu nunca mais vi Palor. Nem eu, nem ninguém. Seu recorde nunca foi batido. É verdade que este tipo de esporte deixou de ser praticado já há algum tempo. Ninguém mais se emociona com ele. Aqui no Formigueiro. Muito obrigado você que escutou até agora este conto de Murro no Olho, Porradas de Conto com Rubem Fonseca. Solicitamos a todos que inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe este conto de conjunção carnal. Desejamos a todos que tenham saúde e paz.